Então, vamos lá. O devir psicológico. Por largo tempo, houve uma preocupação na área psicológica para encontrar-se as raízes dos problemas do homem, no seu passado próximo, vida pré-natal, infância e juventude, a fim de os equacionar. A grande e contínua busca produzida, não raro, um desesperado anseio para a compreensão dos fenômenos castradores e restritivos da existência no debaldar dela mesma. Interpretações apressadas comumente tentavam liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando as responsabilidades da sua gênese aos pais desequipados, uns superprotetores, outros agressivos, que na sua ignorância afetiva desencadeavam os complexos variados e tormentosos. Tratava-se de uma forma simplista de desviar o problema de uma para outra área, sem a real superação ou equação do mesmo. Os pacientes esclarecidos indevidamente adquiriram ressentimentos contra os responsáveis aparentes pelas suas aflições, transferindo-se de postura patológica. Em reação, na busca do que passavam a considerar como liberdade, independência daqueles agentes castradores, inibidores, faziam-se bulhentos, assumindo atitudes desafiadoras na suposição de que esta seria uma forma de afirmação da personalidade de autorrealização. E o ressentimento inicial contra os pais, os familiares e educadores crescia, transferindo-se automaticamente para a sociedade como um todo. A conscientização dos fenômenos neuróticos não deve engendrar vítimas novas, contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Isto impede o amadurecimento psicológico do paciente, que assume uma posição injusta de deserdado da sociedade, aí se refugiando para justificar todos os seus insucessos. Sem dúvida, desde o momento da vida extrauterina, há um grande choque na formação psicológica do bebê, ao qual se adicionam outros inumeráveis decorrentes da educação deficiente no lar e no agrupamento social. O mundo, com as suas complexidades estabelecidas e para ele impenetráveis, apresenta-se agressivo e odiento, exigindo-lhe autossuprimento de habilidades para escapar-lhe ao que considera suas ciladas. Nessas circunstâncias adversas para a formação psicológica do homem, devemos convir que as suas causas precedem a existências anteriores, que formaram as estruturas da individualidade ora reencarnada, responsáveis pelas resistências ou fragilidades nos componentes emocionais. No mesmo eclã e sob as mesmas condições, as pessoas as enfrentam de forma diversa, revelando nas suas reações a constituição de cada uma, que antecede ao fenômeno da concepção fetal. A moderna visão psicológica, embora respeitando as injunções do passado atual, busca desenvolver as possibilidades latentes do homem, o seu vir a ser, centralizando a sua interpretação nos seus recursos inexplorados. Há nele todo um universo a conquistar e ampliar, liberando as inibições e conflitos diante dos novos desafios que se acenam com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. Etapa a etapa, ele avança, conquistando as terras novas da vida e da experiência.
e se sobrepõe aos alicerces fragmentários da infância, substituindo-os vagarosamente. Só ver aqui rapidinho. O devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarrega de clarear, sem ilhas de sombra doentia da personalidade. Extraordinariamente, em alguns casos de psicose e neurose, de dificuldades no interrelacionamento pessoal, de inibições sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe a teoria especializada, capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige os recursos técnicos e as pessoas especializadas para o tentame, evitando-se apressadas conclusões falsas e o mergulho em climas obsessivos que impõem a mais cuidadosa análise e tratamento adequado. A questão, pela sua gravidade, exige siso e cuidados especiais. A nova psicologia profunda pretende desventar as incógnitas das várias patologias que afetam o comportamento psicológico do homem, utilizando-se de uma nova linguagem e desenvolvendo os recursos na sua evolução ainda não excogitados. Por enquanto, o indivíduo não se conhece, apresentando-se como se fora uma máquina com as suas complicadas funções que busca automatizar. É indispensável, assim, que tome consciência de si, o que lhe impede da inteligência, da atividade da natureza mental. O que lhe independe. É indispensável, assim, que tome consciência de si, o que independe da inteligência, da atividade mental. A consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e o quanto se ignora, equipando-se de lucidez, que não permite mecanismos de evasão da realidade. Não finge que sabe quando ignora, tampouco aparenta desconhecer se sabe, tratando-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. Nos momentos de consciência, impõe exercício, até que sejam aceitos como natural manifestação de comportamento. Para tanto, devem ser considerados os diversos critérios de duração, de frequência e de largueza, como de discernimento. Por quanto tempo se permanece consciente em estado de identificação? Quantas vezes o fenômeno se repete e de que o indivíduo está consciente? Factível estabelecer-se uma programação saudável. No painel existencial, no qual nada é fixo e tudo muda, torna-se inadiável a busca da consciência atual sem as fixações do passado, de modo a multiplicar os estímulos para o futuro que chegará. Destaca-se aí a necessidade do equilíbrio, que, segundo Pedro Ouspensky, é como aprender a nadar. A dificuldade inicial cede então lugar à realização plena. O homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. A estrutura psicológica social
soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce uma função compreensiva no comportamento do homem, que se deve libertar mediante um amadurecimento pessoal, que elimina o medo, a ira, a ambição, característicos das heranças atávicas e se programa dentro das próprias possibilidades inexploradas. A consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os atos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Então, pode ir. Eu achei esse capítulo muito, muito lindo mesmo. Muito mesmo. E, para mim, o ponto que mais tocante foi sobre esse vir a ser. Inclusive, eu ia pedir para você ir para a primeira frase em que ele aparece, que eu achei, assim, muito profunda, mas essa última, ele já dá para... Esse último parágrafo já dá para trabalhar. Quando coloca aqui, a consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidade de conquistar o infinito. A Joana, ela começa o texto mostrando sobre essa psicologia de tentar enfrentar os problemas e voltar para o passado e ficar mastigando e tentando encontrar causa. E a Joana, ela coloca uma outra visão, que é a do vir a ser. O desenvolvimento de capacidades, de virtudes, a começar a trabalhar para o futuro. E que essas próprias situações do passado, aos poucos, elas vão sendo sanadas pelo próprio ciclo da vida, né? A gente sabe, do ponto de vista espiritual, que vai sendo retornado em ciclos, em processos os mais variados, que é em uma ou em outras vidas. Mas o que ela coloca é a questão do vir a ser, sabe? Do trabalhar o futuro. E isso está muito parecido mesmo com o eletromagnetismo, quando o foco dele é despertar o superconsciente, o futuro, ali aqueles campos que são os mais evoluídos e reconfigurar os campos mentais. Então, adorei, eu gostei muito desse capítulo. Nesse sentido, ela traz, né, aqui a moderna visão, embora respeitando as injunções do passado atual, dessa vida, né, busca desenvolver as possibilidades latentes do homem, o seu vir a ser. Me lembra muito, quando a gente começa a olhar, assim, a proposta, por exemplo, do Viktor Frankl, que ele trabalha com o sentido da vida. E o Viktor Frankl, ele tem uma experiência bem traumática dentro dessa vida atual, que foi ele criança nos campos de concentração. E aí ele vai trabalhando essa passagem de uma experiência extremamente traumática, do que ele veio a se tornar e toda a proposta, a contribuição que ele trouxe para a moderna psicologia. E é muito bonito isso. Ele é um dos exemplos, né? Eu só trouxe para ilustrar do que a Joana está trazendo de proposta também nesse vir a ser. Quando a gente começa a trabalhar questões voltadas mesmo para o nosso interior. Eu faço muito tempo terapia, gosto muito. E a gente, às vezes, pode entrar numa situação de ficar sempre buscando por que isso aconteceu. E aí, quando a gente começa a se propor, né, o para que isso aconteceu, eu cheguei até aqui, mas para onde eu posso ir? É um lugar bem interessante dentro da análise, quando a gente já começa a ter essa maturidade de se ver não mais agarrada, tão presa ao passado, e com uma visão mais de futuro. Isso também é um lugar na análise muito importante que
que a gente vai desenvolvendo, ou aqueles que já chegam, já desenvolvidos, tem um novo pulo nesse processo. Nesse parágrafo aí que se falou, fala que aqui também que há no homem, há nele aqui, eu perdi o livro, mas fala lá assim, há nele todas as possibilidades para ele se desenvolver, né? No seu íntimo, que a gente tem todas as capacidades da gente vencer essas coisas do passado, vencer o que a gente carrega, né, de dores, de traumas, e superar isso, né, tá dentro da gente mesmo, no íntimo. Eu perdi a leitura, mas tudo bem. Tá bem aqui, ó, eu botei, é esse? É porque eu que não estou conseguindo abrir, peraí. Eu acho que é o primeiro, aquele que você estava comentando. Há nele todo o universo a conquistar e ampliar, liberando as inibições e conflitos diante dos novos desafios que acenam com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. Isso mesmo. É esse mesmo. Achei lindo esse. De Jair. Olha só, tem um parágrafo aqui que eu achei interessante. Olha só, eu daria uma outra conotação porque a gente tem esse conhecimento do lado espiritual, tá? O mundo com suas complexidades estabelecidas e para ele impenetrável, apresenta-se agressivo e odiento, exigindo alto suprimento de habilidades para escarpar-lhes o que considero suas ciladas. Eu substituí essa palavra alto suprimento de habilidades, porque os amigos espirituais, as inspirações que vêm do alto, seja das trevas ou da luz, porque hoje em dia eu tenho a plena consciência de que eles estão sempre ao nosso lado, sempre nos dirigindo, não é ser fanático, nada disso, é uma constatação de uma realidade. E outra coisa que tem aqui, você poderia falar de devenir psicológico, ou seja, conhecer o psicológico da pessoa. E eu falo o seguinte, quantas pessoas, mesmo espírita, mesmo religioso, seja lá o que for, que não se conhece, o processo de se conhecer é um processo longo que vem de outras existências. Porque nessa existência aqui, eu sei porque eu conheço pessoas que não se conhecem, faz oração e não tem nem conhecimento do que significa uma oração. Faz uma coisa praticamente por um instinto, sabe? Então, isso que a Fernanda acabou de falar aí, é por aí o caminho. É que a gente tem esse parâmetro, já rompemos essa barreira e temos esse conhecimento de que nós temos que caminhar para conhecer, nós temos que conhecer a nós mesmos para caminhar nessa nossa estrada. Mas bilhões de seres não têm essa consciência, mesmo no meio de parentes nossos e amigos e pessoas que frequentam diversas religiões, não sabem o que é isso. É só isso. Eu estava pensando sobre isso que o Jair está falando, desse negócio de bilhões, né? 8 bilhões de pessoas na Terra. E todas, de alguma forma, sofreram algum tipo de trauma, alguma coisa. Todo mundo, né? Não tem jeito. Mas, assim, consciente ou inconscientemente, a gente vê que muitas pessoas... Eu estava pensando, vou ser mais clara, assim, nas crianças que eu visito no abrigo, né? E que a gente acompanha, algumas delas não foram adotadas, e a gente acompanha desde pequenas, hoje são adultos, e a gente vê, assim, como eles estão se tornando. Alguns voltam lá no abrigo, a gente se encontra e tudo, e a vida vai rolando, né? E a vida vai acontecendo. E eles vão se desenvolvendo, e eles vão trabalhando, ou vão acabando entrando em situações não muito boas, um lado, outro, mas a vida vai acontecendo, né? De alguma forma, eu acredito que mais cedo, o Jair estava falando
dessa coisa dos espíritos, da influência e tudo, eu acredito que deva ter um trabalho espiritual muito grande no planeta, porque são muitos espíritos. Então, muitos espíritos que estão aí vivendo com seus traumas e tudo, e nessa luta, né? E muitos que realmente não estão preocupados com isso, né? E talvez vivam até muito bem e consigam ultrapassar tudo porque já tenham adquirido de uma outra forma, né, esse conhecimento. É tudo muito vago, né, nesse aprendizado da gente. Eu achei bem interessante também a parte que ele fala de que, às vezes, determinados seres estão numa mesma caixa, né? Mas não foi a mesma caixa que ele falou, vivendo na mesma situação ou numa situação muito semelhante naquele mesmo lar, digamos assim, e aquilo afeta de forma diferente, né? Tem uma conhecida que passou assim por inúmeros traumas. A mãe era completamente, não vou dizer louca, né? Porque aí seria um termo até pejorativo. A mãe não tinha os cuidados de mãe. Hoje é digamos tóxica, Sani. Hoje chama tóxica, né? O É, pessoal tá falando isso. Eu estava buscando a palavra moderna, é tóxica. Tinha uma relação tóxica, né? E, no final das contas, a pessoa é diferenciada. Essa pessoa, ela é completamente diferenciada. Sofreu vários traumas, várias perdas quando criança, ainda é muito jovem e é um ponto totalmente fora da curva. Então, assim, as cargas, né, e tudo que a gente traz de outras vidas para ser trabalhado, e o campo consciência alerta que o Ismael falou, às vezes parece que está mais nutrido e iluminado em algumas pessoas, e ele vem cumprir uma etapa de uma forma diferente, né, mesmo passando por vários traumas. É muito interessante isso também. Era isso que eu queria falar. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Como são diferenças abissais, tá? Olha só, o devenir psicológico, ou seja, o processo de querer mudar, é mais importante do que ser passado nebuloso. Ok, eu vou mudar, eu quero mudar, vou mudar, tarará, vou ser melhor, vou ser cristão, vou ser isso. Agora, veja só o porém, que o sol da razão consciente se encarregará de clarear. Agora eu falo, esse sol da razão consciente, você acha que todos conseguem? Esse sol da razão consciente, às vezes, leva a pessoa por caminhos que não deveriam trilhar. Por isso que é muito bom esse grupo que eu falo assim, não é nada disso, pessoal. Eu gosto sempre de usar esse termo, as armadilhas da vida. As armadilhas da vida tá ali, a gente pensa que está no caminho certo e que não está. Que faz a gente ter esse consciência alerta, que a Sânia acabou de falar aí, são os nossos amigos espirituais que eles nos conduzem, eles nos carregam no colo, literalmente. Isso aí é um fato. Agora, tudo depende desse nosso devenir psicológico. Esse nosso devenir psicológico, se sair do nosso consciente, do nosso coração, da nossa maneira de querer mudar, eles nos conduzem, senão acabou. Você olha ao nosso redor, vê quantas pessoas estão pensando que estão no caminho certo. E não adianta você querer mostrar o caminho que eles não enxergam. É só isso que eu queria falar. Um ponto ainda sobre o devir psicológico, que eu gostei muito, até essa frase mesmo, que está aqui, né? O devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso. No livro No Mundo Maior, do André Luiz, tem uma parte em que o Calderaro ele vai falando sobre a estrutura da mente. E ele coloca os 3 andares da mente, que é o superconsciente, o consciente e o subconsciente. E ele coloca como subconsciente, como todo esse passado que a gente vai assimilando e vai ficando como estruturas ali
como ciclos fechados, como instintos, e ele coloca o consciente, e aí ele coloca esse superconsciente, que são vários e várias estruturas que elas vão se tornar, é esse vir a si, é esse futuro. E aí o Calderaro ele faz uma consideração interessante sobre esse superconsciente. E no livro A Grande Síntese, ele também trabalha isso. Exatamente o superconsciente, o consciente e o subconsciente. Então, essa estrutura do futuro que nós temos aqui é o aspecto que todo o processo da mudança está dentro de cada um. É como a semente da planta, todo o código para a semente está ali em potencial, mas está ali. É só o despertar, alguma forma de estar potencializando, estar despertando esse superconsciente, esse devir psicológico, esse vir a ser, sabe? Então, eu achei muito, muito interessante mesmo. Rapidinho que acabou, já deu a hora. Para pegar isso aí que ela fala que acabou, isso que o devir psicológico, olha só que ela fala. Esses momentos de consciência impõem exercício. Há que ter o exercício, praticar você mesmo com você, criando estímulos para que você caminhe, trilhe esse caminho. É só isso. Só para finalizar, dentro dessas propostas, porque ela está trazendo aqui uma visão consciente da sombra, né? Ela chama a gente que o sol da consciência ilumine a sombra. E isso aqui tem uma proposta que chama Pathwork, que são meditações voltadas para a consciência da sombra, né? Porque isso é tudo um despertar da consciência. E a Joana, ela diz, quem ainda não chegou é porque ainda não, a dor ou o tédio não bateram a porta, mas que todos nós vamos chegar nesse processo. A gente precisa confiar na espiritualidade realmente que nos encaminha e ter uma visão otimista de futuro,